do Senhor, irmãos. Que Deus te abençoe e que este momento de devocional seja precioso para você, que o Senhor fale ao seu coração, não só neste momento, mas durante toda essa semana, que você esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir um pouquinho na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 a 12. Esses versículos eles trazem uma oração que Paulo fez aos Colossenses, pelos Colossenses, uma oração bem bonita. Eu gostaria de ler com você. No versículo 9 diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui. Eu vou discorrer com você algumas partes dessa oração em que me chamou muita atenção. Paulo ele começa falando que ele pede para aqueles irmãos que eles possam transbordar de pleno conhecimento da sua vontade, no caso da vontade de Deus, E esse transbordar, de pleno conhecimento seria você verdadeiramente entender o que o Senhor tem esperado de você, o que o Senhor tem preparado para você, qual o seu, não vou dizer o seu chamado, mas qual o seu propósito aqui nessa terra, Qual o seu propósito onde você mora, onde você trabalha? Você tem percebido isso, E depois ele segue dizendo, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria seria você olhar para as situações do dia a dia com o olhar de Deus, calma. Você perceber o que Deus está te mostrando naquela situação, o que você pode aprender com aquilo que aconteceu. E o entendimento espiritual seria realmente você discernir isso é de Deus, isso não é de Deus, porque às vezes tem situações que aos nossos olhos parecem coisas boas, mas que no final vão nos desviar do caminho do Senhor, vão desviar o nosso foco das coisas de Deus. Então ter esse entendimento espiritual é bem importante, assim como Paulo, estava orando por aqueles irmãos. E depois ele segue dizendo no versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno do Senhor é ter uma vida equilibrada, e uma vida equilibrada com o olhar em Cristo, imitando a Cristo, Paulo mesmo disse que ele era um imitador de Cristo e que por isso, a audiência para quem ele estava falando deveria imitá-lo. E então nós devemos ter uma vida equilibrada e também, é claro, principalmente olhando para Cristo e imitando a Cristo. Depois, Paulo segue dizendo aqui na oração, frutificando em toda boa obra. Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. Nós estamos frutificando em toda boa obra? E toda boa obra não quer dizer só nas suas atividades dentro da igreja, o que você faz na igreja, onde você trabalha, na sua casa, dentro de um supermercado. Ali o reino de Deus está com você, Você leva o reino de Deus e ali faz parte da boa obra do Senhor. Você tem frutificado nessas áreas, em todas as áreas? Essa é uma pergunta que eu deixo para o seu coração. Depois, Paulo ele continua dizendo, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Realmente, crescer no pleno conhecimento de Deus é intimidade com o Senhor. É tempo de oração, é tempo de leitura, é tempo de você se esvaziar e se encher de Deus. Nós queremos mais de Deus, mas será que nós temos nos esvaziado de nós mesmos, das nossas convicções, das nossas decisões, dos nossos planos, para poder nos enchermos de Deus, para podermos crescer nesse pleno conhecimento de Deus? E depois ele segue dizendo,
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Eu fui dar uma pesquisadinha e perseverança seria a capacidade de você lidar com situações difíceis. E longanimidade seria a capacidade de lidar com pessoas difíceis. Aqui Paulo diz que quando somos fortalecidos com todo esse poder, nós podemos lidar com situações difíceis e pessoas difíceis. Você pode até me dizer, tá, mas eu já sei lidar com pessoas difíceis e com situações difíceis. Mas aí eu te pergunto, você tem feito isso com alegria? Paulo diz aqui que nós devemos fazer com alegria e que nós somos capacitados pelo Senhor com todo o poder para fazermos isso. É claro que sem o poder do Senhor, sem a graça de Deus sobre as nossas vidas, acho que nenhum ser humano comum, né, nessa face dessa terra poderia fazer isso, lidar com uma pessoa, com pessoas difíceis e situações difíceis e ainda assim de maneira alegre. E algo que eu gostaria de chamar a atenção para a gente finalizar é a intensidade que Paulo ele ora por esses irmãos. Nós vemos que ele usa a palavra pleno, ele diz toda a sabedoria, toda a boa obra, com todo o poder, com toda a perseverança. Então Paulo estava orando ali de maneira fervorosa por aqueles irmãos. E a minha oração e o meu desejo para você nessa semana, nessa caminhada, durante todo este ano, é que você possa transbordar do pleno conhecimento de Deus, sabendo exatamente qual a vontade de Deus para a sua vida, estando sensível à voz do Espírito Santo. Desejo que você possa frutificar em toda boa obra, que você dê muitos e muitos frutos para o Senhor, para o reino de Deus. E que você possa crescer em conhecimento de Deus, sendo fortalecido dia após dia, com todo o poder, para ser uma pessoa perseverante, para ser uma pessoa longânima, e que você possa levar o amor de Jesus, o brilho de Jesus para este mundo que tão necessita desse brilho, dessa luz que só Jesus pode conceder e nós carregamos de graça. Então, que Deus abençoe a sua semana, que você seja preenchido da presença do Senhor cada vez mais.